Bora lá, então? Vai lá. Primeiro, vou dizer que amo o sotaque mineiro, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O convite foi para eu falar um pouquinho sobre liderança, então vou trazer algo um pouquinho mais pragmático, com alguns passo a passo. Mas antes de começar, vou me apresentar. Vamos lá, muito prazer. Meu nome é Marcela, ou Marit Mifegers. Tenho 19 anos, faço arquitetura e urbanismo na UFSM, na Federal de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Minha trajetória no MES começa em 2018, na Base, que é uma empresa júnior também de engenharia civil e arquitetura. E ano passado lá eu tive como diretora de gestão de pessoas, então sou muito apaixonada por esse lado de ter o cuidado, olhar para o desenvolvimento e poder estar sempre melhorando a experiência em relação ao MED dos membros, enfim, do meu time e desse ano do conselho. Então, já falando, eu estou como presidente do conselho na FEGES, em busca de um RS mais empreendedor. E aí, para começar, para a gente já começar interagindo e um pouquinho de tudo isso, queria saber de vocês o que é ser liderança. Assim, não precisam ser tímidos, podem, quem quiser colocar no chat, quem quiser pode abrir o microfone e falar o que é ser liderança para vocês. Show, acho que tem algo no chat. Tomar frente de situação, boa. Inspirar, inspirar e ser exemplo, motivar, saber guiar aqueles que dependem de você, equipe, saber ouvir, ajudar o time em tomada de decisão, motivar pessoas, conhecer a sua equipe, ser um guia, mostrar confiança, motivar, fazer e fazer junto, saber guiar, ser aquele que conduz a lanterna na escuridão, muito massa. Muitas vezes é chamar a responsabilidade, unir equipe, ser referência, acertar e errar juntos e ter o crescimento juntos também. E, por último, direcionar a equipe para alcançar um objetivo em comum. Boa. É um pouco de tudo isso mesmo, ser liderança. Hoje a gente entende que, vamos ver se vai passar, liderança não é um dom, não é algo que você nasce, assim, é algo que você desenvolve ao longo da vida, começando lá na sua infância, quando você está jogando futebol, jogando vôlei, à frente de situações assim que a gente começa a entender o que é puxar à frente, o que é apoiar o time, o que é jogar como equipe e coisas do tipo. E aí, para falar um pouquinho mais sobre exemplos de liderança, eu trouxe 5 práticas exemplares de liderança do Instituto de Educação por Experiência e Prática e vou passar um pouquinho por cada um deles. Então, a gente começa modelando um caminho, inspirando uma visão compartilhada, desafiando o processo, deixando os outros agirem e inspirando pelo coração. E aí, começando pelo modelo e o caminho, a liderança é exemplo e com suas ações demonstra o caminho que a equipe deve seguir, bem como a postura que deve ter. Então, é muito sobre as nossas ações ser condizentes com as nossas falas, bem como as nossas falas ser condizentes com as nossas ações, né? E ali embaixo eu trago um pouquinho de exemplos, assim, para ficar mais tangível para a gente. Meu líder segue as promessas que faz, meu líder é um exemplo do que espero das outras pessoas, meu líder compartilha sobre valores que guiam as suas ações. E aí, depois a gente tem o Inspire uma visão compartilhada, então a liderança tem visão para o futuro e consegue direcionar seu time para um objetivo comum. Minha líder fala com convicção sobre o propósito do que estamos fazendo, minha líder esclarece aos membros da equipe o que devemos ser capazes de realizar, e bem como a minha líder prepara o terreno para lideranças futuras, assim, entendendo que ela não vai estar ali para sempre e que está tudo bem, assim, faz parte do processo. E quanto mais a gente desenvolve o próximo, mais a gente se desenvolve. Depois, olhando para desafiar o processo, assim, a liderança leva a régua da equipe, entendendo, né, que para alcançar resultados históricos a gente não pode ficar na zona de conforto. Então, a minha líder aproveita as oportunidades para desenvolver a minha habilidade, minha líder incentiva que eu aplique novas ideias e métodos. Quando as coisas fogem planejado, minha líder pergunta o que aprendemos com essa experiência, assim. Então, é sempre olhar para o copo meio cheio, apesar de todos os caos. E é muito sobre a gente
conhecer o novo juntos e entender que quando a gente erra, a gente aprende e com isso a gente evolui enquanto organização, enquanto pessoa, enquanto liderança. E aí, outra prática, né, é deixe os outros agirem, assim. Então, a liderança, a pessoa que tem liderança, que está à frente da organização, ela envolve a equipe nas discussões e empodera para a tomada de decisão, assim, né? Então, quando a gente olha para isso, acho que fica muito presente sobre ter a noção de que tu fazendo as coisas sozinho não é ser líder, assim, é muito mais ser um chefe, ser alguém que manda e acha que desse jeito as coisas vão, como eu posso dizer, vão chegar a um lugar melhor. Então, como exemplo, eu trouxe aqui, meu líder fomenta cooperação ao invés de competição, procura ter relacionamento próximo da equipe com todos, e dá liberdade para tomar decisões sobre como realizarão seu trabalho, né? Não é aquela pessoa que fica em cima e a cada um passo que tu dá, ela tá atrás, assim, perguntando, meu Deus, o que tu fez? Não, é muito sobre confiança aqui, né? Quando a gente tem uma equipe que foi construída em conjunto, que um confia no outro, a gente olha muito para esse pilar do deixe os outros agirem. E por fim, mas não menos importante, é sobre inspirar com o coração. Então, a liderança valoriza o time pelo seu trabalho, incentiva seu crescimento e os reconhece pela conquista. Então, ali, como exemplo, eu também trouxe meu líder elogia os membros por um trabalho bem feito, expressa apreciação pelas contribuições da equipe, faz questão de reconhecer publicamente as pessoas que se mostram comprometidas com nossos valores. Não é sobre alimentar o ego, assim, é muito sobre realmente a gente ver o crescimento e elogiar isso, porque acho que é hipocrisia a gente falar que não gostamos de um biscoito, né? Quem não gosta de um biscoitinho, quem não gosta de ser reconhecido, assim. E acho que é importante também, né? Bem como quando a gente erra, a gente pede para dar feedback, quando a gente acerta, acho que é válido a mesma prática. E aí, acho que a gente não pode falar de liderança sem falar de engajamento. Hoje, quando a gente olha para alguns dados, só 15% dos colaboradores se sentem engajados com o seu trabalho. Isso é muito preocupante, assim, só 15% de toda a galera que está trabalhando por algo melhor, assim, se sente parte de alguma coisa. Imagina se pelo menos 50% das pessoas que trabalham, que colaboram em alguma organização ou em algo, se sentissem engajados, o tanto que o nosso Brasil e outros países, enfim, estariam sendo a sua melhor versão. E para isso, aí vocês podem me perguntar, né? Mas, como a gente engaja o time, como a gente faz esse processo? Tudo pode ser feito dentro de uma jornada, assim. Então, eu não aprendi isso dentro da minha EJ e eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a olhar, assim. Acho que quando está em instâncias, você olha muito mais para a jornada da rede, do seu time, de qualquer projeto que tu esteja envolvido, assim. E como construí-la, né? O que é uma jornada? É um guia, então ela pode ser mutável, tá? Não é algo estático que vai ser sempre daquele jeito. Pode ser adaptada de acordo com a mudança de resultado, com o número de pessoas, enfim, com o decorrer do que for acontecendo, assim. E eu trouxe alguns passos para a gente ter mais tangível, assim, como a gente pode construir. E depois vou deixar muito aberto, assim, para a gente estar conversando sobre algumas dúvidas que surgirem. Então, para começar a desenhar uma jornada, é preciso entender para quem essa jornada, assim. Olhando quando eu vou começar a construir uma jornada, eu olho primeiro para a liderança situacional, assim. Acho que é um método que vocês já devem conhecer, mas se não conhecerem, acho que eu vou passar pela matriz, e é bem interessante vocês se aprofundarem nisso. Ele fornece um diagnóstico da equipe baseado no cruzamento de 2 indicadores chaves, né, que é compromisso e competência. Eu entendo o quão comprometido o meu membro está e qual que é a competência dele, assim. E acho que é importante nesse momento a gente não ter medo, porque se a competência está baixa, significa que a gente tem que elevar algumas réguas para que ele possa se desenvolver e entregar mais compromissos. E se o compromisso está baixo, acho que é muito de entender como a gente pode estar engajando a galera e quais ações a gente vai estar fazendo. E a partir desse diagnóstico, desses 2 indicadores chaves, a gente encaixa as pessoas em quadrantes. E aí, entendendo para quem é essa jornada, a gente agora passa para a parte de qual é o contexto em que aquela pessoa está inserida.
Então, os resultados são super importantes, assim, apesar de a gente estar num tempo de quarentena, as coisas não podem parar. E aí a gente entende que para identificar não só o gap das pessoas, a gente tem que olhar para os gaps dos resultados. E aí, depois que a gente olha para os resultados, assim, a gente olha depois, né, o terceiro passo, olha de colher diretamente as dores com quem as vive. E esse acho que a parte mais chave, assim. Quando eu fui construir a minha última jornada, eu conversei com várias pessoas, assim. Era uma jornada para 20 pessoas, eu conversei com as 20 pessoas para entender qual eram as dores e o que a minha jornada tinha que suprir. Então, eu busquei perguntas-chave, acho que é muito um processo de entender qual que é o contexto que tu está inserido para que tu tenha essas perguntas-chave, assim. Então, essas dores serão norteadoras de momento que virão a ser encaixados e inseridos dentro da jornada. E aí, nem só de dores, né, vive o MEG, é preciso também saber dos nossos sonhos, assim, então sonhos nos fazem realizar o que a realidade não nos permite sonhar, assim. Então, acho que é uma parte também super importante, porque quando a gente olha para os sonhos, assim, sonho por sonho não diz muita coisa, a gente tem que ter os comos. E depois de passar por esses 4 passos básicos, a gente coloca a mão na obra, né? Então, acho que começa pela personalização da jornada. Então, tu tem uma jornada desenhada com dores específicas e sonhos específicos. Isso é algo muito legal, assim, quando tu vai, eu vou mostrar depois para vocês um frame que eu fui desenhando para deixar mais fácil o entendimento. É algo que a gente se descobre também. Acho que eu nunca tinha pensado que ia curtir tanto fazer uma coisa como uma jornada. E nessa personalização de jornada e coisas assim, acho que é importante a gente sonhar alto, assim. Quem está desenhando sonhar alto, porque hoje a gente está aqui reunidos, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tudo junto em um lugar só. O mundo digital faz com que a gente possa chegar em pessoas em que a gente nunca imaginou, ou, enfim, que a gente gastaria muito para trazer para dentro da IJ, para dentro da instância, e enfim. E aí também tem toda jornada tem que ter um prazo, então, normalmente, para deixar mais claras as coisas que vão acontecer, é dividido por semanas, então cada ação é encaixada dentro de uma semana, que fica mais fácil entender o que vai ser, o que você espera alcançar a curto e a longo prazo. E em todas as ações postas, né, dentro dessa jornada, tem que ter um objetivo, assim. Aí eu coloco que nesse momento, quando tu começa a encaixar as ações, é importante que a gente tenha muito claro o porquê das coisas, assim, até pra gente gerar valor quando a gente for apresentar para quem vai viver. E aí, nesse momento, eu uso muita metodologia do Golden Circle, que ele traz 3 perguntinhas chaves, assim, e fica muito mais fácil para a gente explicar quando a gente vai mostrar para outras pessoas. Outra dica aqui são desafios e entregas, assim. Acho que quanto mais tu desafia, como eu trouxe antes nas práticas exemplares de liderança, mais interessante fica o decorrer da jornada, assim. Acho que a galera se sente mais pertencida quando ela quando tem um desafio que ela tem que entregar algo, ou quando tem alguma entrega que depende somente dela. Também tem a métricas, assim, na hora de colocar a mão na obra, então tenha muito claro o que vocês esperam daquele momento, assim, dessa jornada, na verdade, né? Então, no final dessa jornada, eu quero que o número de horas trabalhadas aumente. Eu quero que a nossa EJ, no meio da jornada, esteja no farol amarelo e no final da jornada no farol verde. Então, ter métricas é extremamente importante, assim. E antes de fato executar a jornada, então antes de vocês passarem por tudo, é necessário a gente validar, então apresentar para quem vai viver. E se você tiver pessoas externas para quem apresentar, também é muito interessante, assim, porque diferentes visões constroem algo maior que a soma das suas partes. Então, depois desses ajustes, depois dessas apresentações e colheita de feedback, é hora de dar, assim, é hora de, meu Deus, agora tudo que eu fiz vai ser executado e, enfim, vai ter um resultado muito massa. E aí, para vocês verem melhor, acho que eu coloquei aqui um framezinho sobre as etapas, assim. Então, quem é meu time, a gente coloca aqui, né? Esse daqui é o quadrante a matriz de liderança situacional. Daí, normalmente, né, a gente coloca o nome de todos os membros aqui,
enfim, todas as pessoas que vão ser inseridas na jornada entende qual que é a posição, qual que é a, como que eu vou dizer, qual que é a postura que eu tenho que ter frente a cada liderado, assim, porque a gente entende que nem todo mundo se desenvolve do mesmo jeito e também teve a mesma vivência para entregar os mesmos resultados. E aí também né, aí a gente pula aqui, normalmente é um brainstorm, então onde a gente está hoje, muito aqui a gente coloca baseado mais em fatos, né, então é importante também a gente perguntar isso para os nossos liderados, enfim, para os membros envolvidos nessa jornada, onde a gente está hoje, para entender também o que eles entendem do que a gente vê. Aqui eu coloquei alguns que eu não coloquei anteriormente, mas aqui eu peguei de outra jornada que eu fiz. O que é inegociável nessa jornada, então, para eu entender o que eu não posso abrir mão, assim. Então, normalmente eu coloco trazer outras federações, trazer outras EJs, trazer, enviar mimos, assim. Acho que são coisas pequenas que fazem total diferença. Quais são os nossos medos? Então, quais medos a gente tem? Olhar para o lado que as coisas podem dar errado, né? Para a gente já ter uma gestão de risco. Depois, os nossos sonhos. Então, o que enquanto grupo a gente sonha juntos. Aí coloca também um brainstorm, coloca tudo aqui. E depois que a gente tem tudo isso, a gente coloca a duração dessa jornada. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Segundo a estratégia da organização, essa jornada durará o mês de junho e julho. Então, 2 meses para uma jornada desenhada para X pessoas. Aí, sobre personalizar a jornada, deu um nome à jornada. Então, eu coloquei aqui uma frase que está estampada na camiseta da FGES. Então, provavelmente alguém que tem a camiseta vermelha aí já viu, uma paixão que nos une, um movimento que transforma. E baseado no nome da jornada, assim, em todas as dores, eu elenco os pilares e as frases. Deixa eu só passar aqui para ver se pega. Tá. Não. Então, os pilares dessa jornada é empoderamento, responsabilização, alinhamento e resultado. E esses pilares foram baseados nas dores, tá? Então, a gente, para não ficar coisas muito espalhadas, o que a gente pode fazer? A gente pode ver as dores que as pessoas têm em comum e aí a gente agrupa elas. Normalmente eu faço isso no Miro, porque ele dá uma liberdade muito grande para a gente mexer, enfim, construir do jeito que a gente quiser. E aí, quando a gente junta essas dores, a gente olha, tá, com o que eu resolvo isso daqui? Aí, beleza. A galera não tá fazendo as coisas, não consegue entregar. Aí eu coloquei tudo isso, eu falo, tá, como eu posso resolver? Empoderamento. Boa, esse vai ser um pilar da minha jornada. É interessante que tenha de 3 a 5 pilares, assim, porque muita coisa, às vezes a gente quer fazer, se a gente coloca tudo como importante, nada acaba sendo importante. E aí, enfim, eu coloco sempre alguma frase, assim, para dar um efeito, algo mais emocional. Então, quando eu olhei para o nome da jornada, eu coloquei uma frase de um livro que, para mim, foi bem massa. Não é apenas a transformação do que e o como, mas também de quem somos nós, assim. Então, é muito legal a gente deixar sempre tudo muito personalizado. E aí, depois, né, entendendo tudo isso, é sobre dividir em semanas. Então, tá aqui bem certinho para vocês verem como que pode ser um exemplo. Semana 1, aí a gente vai ter tais ações. Semana 2, a gente vai trabalhar em alinhamento, empoderamento. E aí os comos, né? Então, vai ser uma construção de time, imersão de um dia, quem vai ser responsável é a diretoria. E, enfim, aqui já está baseado em X pilares. Aí, semana 3, os pilares que a gente vai trabalhar. Resultado e responsabilização. Aí, o que vai ter? Uma RV. Qual que vai ser o tema? Por que não paramos? E aí, quem vai tocar? Um convidado. E eu coloquei aqui a Elopapa, no caso, a pressão da BJ. E por aí vai, assim. Então, cada semana a gente trabalha um pilar e aí pode ser trabalhado de diversas formas, assim. Pode lançar desafio, pode ter RV, pode ter construção de time, pode ser um co-work, pode ser por ligação. Então, essa semana para alinhamento, assim, eu preciso alinhar com X pessoas, assim. Então, vai rolar só a ligação. Então, meia hora ali, falando no telefone, deu, estamos alinhados, próximo passo, assim. Então, são coisas pequenas que a gente vai encaixando dentro da jornada. E aí, já estou meio que finalizando aqui, tudo que a gente faz necessita de estudo. Então, quanto maior a busca por conhecimento e prática, maior garantia de excelência na entrega, né? Então,
como eu trouxe para vocês, liderança não é um dom e engajamento não cai do céu. A gente precisa trabalhar para que as coisas aconteçam. Então, a jornada ela pode ser uma jornada de time, pode ser jornada do membro, pode ser jornada da diretoria, pode ser jornada dos assessores, dos gerentes, enfim. Pode ter 1000 jornadas, assim, e é muito interessante o processo de criação e como vocês se desenvolvem olhando para esse método, assim. É algo que deixa muito aberto, então tu pode construir uma jornada com diversas coisas, basta tu ter vontade. E aí, o que sempre me ajuda a construir jornada são 3 livros, assim, que eu tenho muito, quando eu entrei na FEGER, tipo assim, me ajudaram muito a fazer o que eu faço hoje. A liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Então, é algo muito voltado, como traz ali, né, para o emocional. Então, a gente entender através de sentimentos o que é necessário na formação de um líder de sucesso. Daí, o porquê fazemos o que fazemos, e esse é mais recente, eu diria assim, é muito sobre reforçar propósito. Então, em momentos tão difíceis como esse que a gente está vivendo, de isolamento social, de pandemia, de diversas manifestações, a gente precisa ter um propósito claro, assim, e reforçado, porque é muito fácil a gente se perder. Então, esse daí sempre me traz de volta e faz eu relembrar o porquê eu estou aqui hoje. E o Magic, que é muito sobre perguntas-chave em relação à liderança, assim. Então, acho que é bem interessante. E aí, acho que é isso, assim, galera. Era mais uma pílula para a gente estar conversando depois. Então, tem bastante tempo de pergunta para que a gente possa construir alguma coisa juntos também. Fechou? Então, deixa aí meu contato, meu nome, tem meu Insta ali. Quem quiser é só me chamar. E acho que vou parar de compartilhar a tela e tu vai chamar ali. Pode ser, amiga. Pode ir, a gente Daí dá para ver os também postinhos. acho que pode ser bacana. Gente, vamos abrir para dúvidas agora? Quem tiver dúvida pode mandar aí no chat ou ligar o microfone que a gente vai conversando, porque o mente aqui não pressionou. Não sejam tímidos, podem perguntar sobre qualquer coisa. Tá, vou falar só uma coisinha que eu achei, que eu lembrei, então, antes de, enfim, ver uma pergunta. Não sei se eu travei. Não, tô tranquila. Boa, então tá bom. Acho que quando a gente fala de jornada, é algo que eu fiz para mim, assim, eu tava com um problema de meio que disciplina, assim, acordar cedo, fazer as coisas. E aí eu fiz uma jornada para mim, assim, então não é só sobre a gente desenhar jornada para outras pessoas, é também sobre desenhar jornadas para nós mesmos. É um processo bem interessante de autoconhecimento, então eu peguei e entendi quais eram as dores que eu tinha para estar sendo indisciplinada, qual que era os meus sonhos. E aí eu comecei a desenhar assim, igual tá ali, fiz semana por semana, o que eu tinha que entregar, o que eu tinha que fazer para ser minha melhor versão, assim. Então acho que é bem interessante também, quem quiser, né, ter a experiência de se autodesenhar uma jornada, é bem massa. Show, o Marcos mandou uma pergunta aí. Meu medo de pegar algum cargo de liderança é sobre manter os membros alinhados com o propósito do MEG e motivados. Tá. Boa, amigo, acho que assim, o medo sempre vai existir, né? Eu lembro muito da frase que a César fala, que o medo não é a ausência de coragem, né? Então, deixa eu só ler a pergunta. Se manter, vai ser um trabalho em conjunto, assim, então tu não vai estar sozinho, vai ter uma diretoria contigo, vai ser um processo de, tipo assim, descoberta, e tu vai tu nunca tá pronto, assim, para assumir um cargo, então é normal que esse sentimento esteja presente. E acho que quando eu olho para essa frase aqui, o manter os membros alinhados é muito sobre as ações que você vai estar entregando diariamente, assim, então você entrar com a cabeça de tipo assim, preciso muito entregar ações que façam os membros estar alinhados. Então, acho que isso se tu entra com esse pensamento e a sua diretoria também, já é meio caminho andado, assim. Show, tem mais pergunta aqui. Carol, você pode falar no microfone sua pergunta? Oi, posso? Tá me ouvindo? Sim.
Então, eu queria que você falasse, por favor, um pouco mais sobre a questão, né, desses dois polos, da vulnerabilidade e da autoconfiança nas lideranças. Boa. Faz também de um processo, assim, de autoconhecimento. E, cara, é sobre você mostrar que tu é tão humano quanto outras pessoas, assim, quanto os membros, e que tu tá ali para aprender com eles, não é porque tu tá numa diretoria, numa gerência, que tu sabe de tudo. Então, quando eu olho primeiro para a vulnerabilidade, é trazer assim, meu, vai ter dias que tu vai chegar num, sei lá, num coworking da IJ online agora, e aí você vai falar, hoje eu não tô legal, mas entendo que eu estou aqui e que isso me dá muita energia, assim. Então, sobre nas pequenas coisas, tu tá mostrando que tu é tão humano quanto eles, assim. E autoconfiança, acho que é sobre rede de apoio, tá? Então, é uma coisa que eu aprendi muito. Às vezes eu tô tipo, meu Deus, o que que eu estou fazendo na FEGES, cara? Quais estão sendo as minhas entregas? E aí eu olho assim, tipo, meu, eu preciso me relembrar porque eu tô aqui. Tipo, se isso não tá vindo de mim, vou falar com outras pessoas, assim. Então, sobre rede de apoio, então, tu saber com quem tu pode contar. E aí essa autoconfiança vem, assim. E também é sobre você entender que quando tu faz uma coisa, eu sou muito do coração, assim, tá, gente? Então, quando tu faz com o coração, vai ser a melhor entrega, assim, mesmo que tu tenha feedbacks não tão positivos, isso é para crescimento. Então, fiquem tranquilos, faz parte do processo. E para essa pergunta, assim, acho que vulnerabilidade é não, tipo, não ser um super, sei lá, algo que não seja humano, porque vai ter dias que tu tá mal. E autoconfiança é rede de apoio. E entenda que se for de coração, se tu estiver fazendo aí, tipo, meu Deus, estou aqui dando o melhor de mim, tá tudo certo, assim. E essa diretoria, eu sempre digo, assim, as pessoas que estão contigo naquele cargo, naquele mesmo nível, não nível, mas enfim, naquela mesma situação de liderança, elas vão te dar muito apoio, assim, essa autoconfiança vai vir. Obrigada. Gabriel, De nada, fala aí pra amiga. gente. Gabriel Rocha, que mandou ali. Show. Vou ler a sua pergunta então, Gabriel. Como você faz para focar nas coisas a se fazer e não perder seu foco e se estressar facilmente? Boa, vamos lá. Gente, vou contar um segredo para vocês. Google Agendas é tudo, sério. Antes eu tava assim, ó, eu tava no começo do ano. Eu comprei um planner achando que ia dar tudo certo, assim, vou colocar tudo no planner. Só que, cara, eu passo o dia no computador, assim, não faz sentido eu pegar uma agenda que fica à parte, parar o que eu tô fazendo aqui, ir pra agenda, colocar na agenda, voltar, enfim, focar, assim. Então, primeiro, eu coloco todas as reuniões no Google Agendas, tudo. E também agora eu, tipo, entendi o que é prioridade, assim. Então, meu, tu olhar para todas as atividades que tu tem e colocar ali, tá? O que eu preciso entregar primeiro? Aí, beleza. Pode ser por prazo ou por necessidade, assim, da EJ, sua, e aí colocar ali. E aí, beleza. São essas atividades. Olha para o Google Agenda de novo, e coloca assim, beleza. Segunda sei que essa atividade aqui, essa minha prioridade vai precisar de 2 horas. Olha na minha agenda e coloca ali, tá? Segunda-feira, das 2 às 4, vou estar fazendo isso. E aí, tipo assim, um pouco por dia, sabe? E não deixar, e não lotar. Acho que quem tá seguindo o Enes já viu aí também, né? Não é lotar a agenda, assim, num dia de reunião. Cara, é ter um tempo pra ti também e entender que tu vai precisar passar tempo com a sua família, porque tu tá em casa, acho que acredito que a maioria está em casa aí com os pais, enfim. Tu vai precisar de um tempo para si, então não dá só para tu viver tipo de MEG, e tu vai precisar um tempo para faculdade, assim. Então olhar para o seu dia, entender, olhar para sua semana, na verdade, né? Um dia não precisa ter todos os fatores que giram em torno de ti. E acho que é isso que eu faço, assim, ó, Google Agendas, tá? E colocar assim, tá, segunda vai ser só FEGES, terça vai ser faculdade de FEGES, quarta vai ser, sei lá, FEGES, eu sempre coloco FEGES, tá? Então, FEGES e autocuidado, e sexta-feira, tipo, na quinta eu coloco FEGES e outra coisa, e na sexta, assim, só trabalho de manhã, meia tarde, depois é pra minha família,
e para os meus amigos, enfim, para o que eu vou fazer. Eu não sei se eu travei. Travou não, amiga, tudo Eu certo. travei? Travou não. Boa. Vamos lá, Bruna. Você quiser falar aí pra gente sua pergunta? Oi, tudo bem? Basicamente, era sobre, tipo, como preparar as pessoas para assumir os cargos de liderança no futuro, sabe? Tipo, é uma dúvida que eu tenho hoje, que eu realmente não sei muito o que fazer ainda, tô meio perdida. Então, se tiver alguma dica, eu agradeço muito. Tá. Amiga, a gente estava conversando sobre isso, acho que dentro da diretoria da FGF, e é muito sobre a gente preparar caminho, assim. Então, é tu olhar o que essa pessoa, o que essas pessoas vão precisar para ter um bom processo eleitoral, assim, e desenhar. Então, se eu vou precisar da capacitação, sei lá, sobre propósito, sobre alguma área específica, tu colocar isso dentro de algum, sei lá, quando tem várias reuniões seguidas, assim, só de. É que eu não lembro a palavra agora. Mas basicamente, tá, eu não vou falar jornada, porque não é bem uma jornada, assim, mas tu fazer várias reuniões para capacitar a galera para estar olhando, assim, acho que a minha dica, quando eu estava na EJ ano passado, eu entendi, beleza, como gestão de pessoas, né, o que essas pessoas precisam para assumir lideranças. Daí eu peguei o intensivão, essa a palavra que eu queria, o intensivão de capacitação, assim, então, primeira semana, desenho de proposta, segunda semana, sobre propósito, sobre MED, depois sobre história da EJ. E aí, tipo assim, deixar bem aberto para quem quiser participar, né? Lembrando que não é algo obrigatório. Acho que eu olharia para isso e também muitas conversas. Acho que conversa é essencial para que a gente possa estar instigando cada vez mais as pessoas chegarem onde elas querem e mostrar que tá tudo bem, elas não saberem tudo, que faz parte, que tu passou por esse processo. E prospecção, né? A famosa prospecção de pessoas. Então, chegar na pessoa e falar assim, e aí, não tá interessado em tal cargo, tu não tá pensando em assumir isso ou aquilo. E acho que é isso. Show. Tiago, fala aí um pouquinho do seu espírito de liderança que você falou no chat. Opa, tudo bom? Tudo bom? Esperando que eu vi. Oi, amigo. Então, tá. Então, desde muito tempo já, eu sinto que, tipo, já passei por algumas experiências de grupos e tal, e eu sinto que eu gosto de ser líder, de fazer, tomar a frente das coisas, tentar ajudar, de tentar realmente fazer um caminho, assim, para as pessoas e levar elas junto comigo. Só que agora eu tô entrando na Setup, que é uma das empresas de ônibus aqui, e eu sou apenas um trainee. Eu queria saber como é que eu consigo me lapidar, basicamente, para poder alcançar, tipo, talvez uma liderança da empresa um dia, ou talvez um cargo na central, no núcleo. Como é que eu posso me lapidar, vamos dizer assim? Boa. Tipo assim, tu tem muito interesse nas coisas que faz. Ir atrás, tá? Ir muito atrás. Eu era uma pessoa assim, ó, que tava colada na FGERS, colada. Tava colada no Giba, que era pro escola ano passado. Tava colada na Du, para entender como funcionava a organização, assim. E se tu quer muito estar naquilo, desde o começo tu ter essa ambição. E, tipo assim, ser ambicioso não é ruim, cara. Ser ambicioso é muito bom, porque tu quer chegar num lugar melhor. E aí, desde o começo, ter essa busca por conhecimento, e aí depois, acho que é muito sobre estudar, então estuda sobre o que tu quer, seja, sei lá, chegar num cargo de diretoria do núcleo, ser um diretor de vendas dentro da IJ, então estudo é muito importante. E entrega, acho que entrega é uma das coisas que mais conta, assim, quando a gente vai olhar para dentro de um processo seletivo, até olhar assim, o que foi entregue até aqui, então olhar tudo, assim, então garantir que todas as coisas que tu tá fazendo tem muita qualidade. E assim as coisas vão se encaixando, assim. E deixa eu ver, uma coisa que me ajudou muito, foi a curiosidade também. Acho que ser curioso é muito bom, porque faz descobrir coisas que algumas pessoas que estão na zona de conforto, assim, não buscam. Então, seria essas coisas que eu diria que dá para se lapidar e chegar onde tu quer chegar, assim. E conversa, chama o pessoal do núcleo, chama o pessoal, a diretoria da IJ, chama o pessoal da federação. Eu falo assim, um dia eu quero estar onde tu tá, assim, o que tu fez e como que eu posso, enfim,
fazer também para que eu possa chegar lá. E era isso. Assim cheguei na FEGERS, assim cheguei na diretoria da EJ e passei pelo núcleo também. Obrigadão. Capaz, amigo. Foi demais. Kelly, fala um pouquinho pra gente da sua dúvida. Olá, tudo bom? Eu queria saber, assim, como vocês souberam que vocês estavam preparadas para tomar uma liderança dentro de um cargo da DJ? Ei, pergunta difícil. Assim, ó, a EJ, o que aconteceu? Pela primeira vez em toda a história da EJ, desde 2012, não tinha ninguém para assumir o cargo. Tipo assim, foi a primeira vez que teve vacância em diretoria. E eu tava recém entrando na EJ, né? Então era tipo assim, trainee que quer tentar ser diretora. Só que eu pensei assim, cara, olhando para esse cargo aqui, tem alguém melhor que eu? E, tipo assim, não é me sentindo, assim, mas é o que eu sentia. Tipo assim, tem alguém que quer mais isso do que eu? Acho que não. Então, beleza, eu vou, entendeu? E aí é aquilo, né? Eu peguei, sentei, chamei todo mundo, todo mundo que passou pelo cargo, todo mundo que passou pela EJ, para entender o que eu precisava para estar lá. E aí eu, né, depois que, enfim, senti que não tinha, tipo, ninguém que queria mais aquilo que eu, com os estudos que eu tive, assim, né, com as colheitas que eu fiz, peguei, sentei e falei, tá, eu quero muito e eu tenho essas informações, será que é o suficiente? Daí, beleza, eu montei uma proposta e daí fui pra EJ, assim, tipo, conversei com todo mundo da EJ para saber o que eles achavam de... Tô me ouvindo? Eu tô travando, eu acho. Deu uma Não, cortada. tá ouvindo. Não, tá tranquilo. Boa. Tá, deu uma cortada aqui. Mas, enfim, sentei e conversei com todo mundo da EJ, tipo, todo mundo que tava me apoiando, assim, para que eu tivesse a melhor, como o Thiago trouxe, lapidação, assim. E foi assim que, tipo, eu cheguei na diretoria da EJ, então, eu acho que é uma coisa muito de sentir, assim, tipo, meu, tem alguém que quer mais isso do que eu? Não tem. Então, esse é o momento, sabe? Tipo assim, se arriscar, porque se a gente for só quando a gente ter certeza, o processo é muito devagar, assim. Então, acho que seria isso que eu teria para trazer. E da FEGES, eu passei por 3 editais, tá? Então, o primeiro eu não fui eleita. E eu queria muito, assim. Quando abriu o edital, eu não tinha muitas dúvidas no Enej. Conversei com a Paulinha, que foi Prescom em 2018 da FEGES. Conversei com a Laila, que era Prescom da BJ. E aí, beleza, conversei com essas pessoas e falei, meu, é isso, eu quero, eu vou, eu posso. E aí cheguei, tipo, no primeiro edital não passei. No segundo eu só me inscrevi, assim, não dei continuidade ao processo. E no terceiro, tipo assim, eu peguei a minha proposta do primeiro e revirei ela de ponta cabeça. Falei, meu, isso daqui não é entrega de quem quer estar na federação, então eu vou sentar, vou estudar e vou fazer. E aí foi a mesma coisa, eu conversei com todo mundo de novo, meu coração tava tipo assim, dessa vez vai. E aí, enfim, consegui, tô aqui e quase 6 meses de gestão aí. Acho que seria isso, é muito de sentir, amiga. E conversar com as pessoas, assim, acho que é bem importante você ter essa visão delas de, tipo, meu, como que eu vou dizer? Meu, o que tu acha de eu assumir esse cargo? Quais são os pontos que tu acha que eu tenho que melhorar para minha proposta, para minha apresentação? Pra eu ser, tipo, talvez sua diretora, assim, e aí só vai. Depois disso é só deslanchar e daqui a pouco, quando tu vê, tá ali, ó, liderando várias pessoas e aprendendo muito, né? Porque gestão é uma coisa que acho que a gente só aprende quando a gente tá dentro realmente da EJ, assim. Show. Beleza, Sofia, quer falar a sua pergunta? Ai, quero. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo, pode falar. Boa tarde, gente. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Mari. Então, Marcela, a minha pergunta é voltada no papel da liderança no engajamento. Eu sou vice-presidente da Júnior, que é a EJ de computação da FMG, e às vezes eu sinto um pouco de dificuldade de engajar alguns membros que são mais tímidos e têm um perfil mais recusa. Eu queria saber algumas ações práticas de como levar esse engajamento para os líderes, levar esse engajamento para o resto dos membros, tendo em vista esse papel de liderança. Boa. Tá, eu acho que a gente precisa, às vezes, olhar e entender que nem todo mundo vai ser, tipo, aquela pessoa que fala, que faz tudo, que acontece, né?
E tá tudo bem, assim, quando eu entendo engajamento, é a galera tá muito presente, tipo, seja em momentos de reunião, seja em momentos de integração e coisas do tipo. O que eu fazia na base era muito sobre tipo, conversar no privado, assim, no um a um, one-on-one que a gente chamava, né, que tinha todo um sistema de, eu falo tantos minutos, depois só tu fala, e conversar. Então, sobre envolver eles também, então saber que eles estão num processo de desenvolvimento. Acho que quando eu olho para a jornada, isso me deixa, tipo assim, deixa muito tangível para mim, sabe? Então, eu coloco métricas ali que eu entendo que chegando no final do ano, do mês, do ciclo, com tais ações feitas, isso vai me dar noção de sucesso. Eu conversava no um a um, eu fazia muita questão de que a diretoria, tipo assim, fosse tão tipo assim, tão membro quanto os membros, saca? Porque às vezes quando a gente entra na EJ, a gente olha pra diretoria e fala, meu Deus, eu nunca vou chegar ali. Tipo assim, quem é essa galera? Eu nem falo, não tem nem como falar com eles. Meu, assim, um passo atrás. Eu passei por aqui pra eu chegar aqui. Então, a diretoria tem que estar integrada, assim. E se às vezes tu não consegue puxar alguém, chama outro líder que tu sabe que vai se dar muito melhor, assim. Então, observar isso acho que é bem importante. E eu acho que é isso, assim, acho que uma coisa que fazia muito a galera chegar mais para perto era o reconhecimento também. Então, quando dava, a gente fazia um reconhecimento numa stand, né, que era uma reunião rápida, numa RG. Acho que enviar coisas também, não sei qual que é a situação financeira da EJ, mas às vezes, sei lá, manda algum presentinho, algum mimo, dá alguma coisa que acho que a galera fica bem feliz e começa a tipo, chegar mais perto e entender que é um processo que demora, mas, enfim, a longo prazo dá muito resultado. Beleza, obrigada, viu? Show. De nada, amiga. O próximo acho que é o Samuel, né? Samuel Souza. Se você quiser falar um pouquinho pra gente. Samuel, tá aí? Ele tá sem microfone. Vou ler a pergunta dele, então. Calma. Como líder, como levar o engajamento de um setor para toda a empresa e como alinhar os diferentes engajamentos em cada setor para se tornar um engajamento único da empresa em que todos consigam ver e se inspirar? Eita, tá. Eu vou tentar achar a pergunta, porque foram três perguntas em uma, né? Tá um pouquinho mais. Tá. Qual que é a primeira? Como líder, como levar o engajamento de um setor para toda a empresa? Tá. Eu não sei se ele é só líder, tipo, ele é diretor de EJ, tem como ele falar? Diretor de EJ, o que ele... Diretor de marketing. Boa, amigo. Então é assim, ó, é um processo conjunto, tá? Vai ter que sentar com a tua diretoria e falar assim, galera, acho que tal setor está mais engajado do que tal setor. E daí, beleza, quais ações a gente vai fazer junto enquanto diretoria? Porque assim, todo mundo parte de uma mesma coisa. Se só não adianta, sei lá, só meu coração bater e meu cérebro, todo o resto do corpo não funcionar. Então é isso, assim. Então sentar, virar e falar assim, quais são as ações que a gente vai ter que fazer? Beleza, então a gente vai entender talvez qual que é o processo, quais são os ritos de gestão que tu roda na tua área, que pode se rodar nas outras, que engaja a galera, ou quais ações, quais pílulas ou capacitações a galera de marketing vai estar dando para a galera de RH, de vendas, enfim, de qual setor for. E acho que esse é o caminho, assim, acho que nunca vai ser uma decisão só sua e tu nunca vai conseguir levar sozinha, assim, o engajamento de um setor para outro. Tem que ser um processo conjunto em que todos os líderes de uma determinada, de todas as áreas trabalhem em conjunto para que juntos vocês cheguem nesse engajamento geral. E aí, a outra pergunta era como alinhar os diferentes engajamentos em cada setor para se tornar um engajamento único da empresa em que todos consigam ver e se inspirar. Esse processo mesmo que eu falei, assim, em conjunto da diretoria, vocês estarem olhando em ações que afetem todas as EJs. Acho que também. Boa, obrigada. Eu ia repetir a mesma coisa, eu acho. Show. Beleza. Alberto agora. Fala aí com a gente, Alberto. Opa, boa tarde, pessoal. Eu tô passando por um momento de formação agora dos trainees e eles entraram, já foi nesse momento de quarentena. Aí eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade
e eu tive algumas dúvidas quanto a como que eu consigo mostrar para eles essa questão do MEG. Quando eu falo MEG, eu estou falando de propósito, capacitação, esse sentimento de inconformismo, esse tipo de ação, porque desenvolver isso presencialmente já é complicado. À distância, assim, acaba complicando um pouquinho a situação. Boa. Tá, eu só vou falar uma coisinha da pergunta de antes e depois eu respondo essa bem rapidinho. E, tipo assim, acho que enquanto líder a gente precisa puxar o problema, entendeu? Se achar que as coisas estão ruins dentro da EJ, é chegar e falar, tipo assim, cara, isso daqui tá uma zona. Ou isso daqui tá muito ruim. A gente tem que melhorar, entendeu? E não, eu ouço isso muito da Duelen, assim, que ela foi presidente ano passado da FEGERS. E ela falou, meu, às vezes tu tem que dar louco, assim, e falar que tá tudo ruim e tem que melhorar, assim, em conjunto. Então, acho que não tenho medo, tá, de surtar e depois falar que tá tudo bem. Tipo, foi um surto que passou. Boa. E aí, sobre desenvolver propósitos e essas coisas, eu amava, tá? Amava chamar pessoas de fora. Acho que isso ajuda muito, assim. Acho que aquela pessoa que tu vê e que tem aquele brilho no olho, assim, trazer pra dentro da EJ. Acho que também uma coisa que eu fazia que envolvia muito a galera, assim, e eu vejo que hoje, quando eu fui a algumas reuniões trainees aí, falar um pouquinho sobre o MEG, é mostrar vídeo, então mostrar o que é o MEG, assim, o que eles vão receber pós-pandemia, tipo assim, um presente pós-pandemia, um evento aqui para vocês, se vocês forem no MEG. Trazer também, tipo, muito sobre dados, acho que é bem importante a gente falar sobre o quanto o MEG impacta, assim, às vezes fica... Eita, meu cachorro começou a latir aqui. Às vezes fica um pouco distante, assim, as coisas. Então, trazer mais para perto, trazer números da EJ, depoimentos de membros, de ex-membros, de quem passou pela EJ, enfim, de quem passou pelo núcleo, trazer a FEGENG para perto, o núcleo central para perto, e junto desenvolver ações. Acho que atualmente é o meio que a gente tem, além dos eventos online, né? Então, fazer a galera participar mesmo, falar, trazer importância, enfim, ressignificar essas paradas que são simples, e dentro das RGs fazerem sempre um momento especiais, assim, então voltado para propósito, ou voltado só para os trainees, assim, para que a galera se fortaleça e entenda que, enfim, depois de toda essa pandemia, essa família, o que vocês são, vai voltar ao normal, assim, e vão estar todo mundo junto. Show, Mari. É isso, assim, o que eu tenho para contribuir. E uma coisa que eu estava falando até com a diretora de gestão de pessoas da base esse ano, sobre pequenos grupos, tá? Não sei quantos trainees vocês têm, mas quanto menor o grupo, maior a profundidade. E acho que é bem interessante a gente pensar nisso, assim. Então, quando tu, sei lá, dividir a galera em 5 pessoas, ter uma conversa mais profunda, é mais interessante do que você conversar com 20 e não chegar a nenhuma profundidade, assim. E é isso. Beleza. Georgiane, fala aí um pouquinho da sua dúvida, que você escreveu um textão aqui. Ok. Boa tarde, gente. Então, a minha dúvida é no sentido que eu sou assessora do AR aqui, que é como se fosse o RH, e eu estou me preparando, assim, querendo me candidatar à diretoria. E uma grande dúvida minha é sobre essa questão de entender os limites, porque o AR tem essa responsabilidade de engajar os membros, né? Então, eu fico nessa dúvida de meio que reconhecer esses limites sobre quando é alguma coisa, assim, pessoal da pessoa ou quando que está faltando algo de mim. Reconhecer esses limites, assim, para saber quando é individual e tal. E, claro, que a tendência é sempre a gente melhorar, tá sempre fazendo mais, mas essa é meu grande, assim, medo, assim, sobre reconhecer esses limites. E a segunda pergunta seria, assim, baseado na sua experiência, Marcela, se você poderia citar alguma coisa, assim, que você fez, que te deu um retorno, assim, que impactou a galera para inspirar nesse sentido, sabe? De engajar novamente, engajar mais as pessoas que em primeiro momento estavam desmotivadas e depois voltaram com força total aí, né, para isso. Boa. Tá, eu achei tua pergunta aqui, daí eu tô lendo quais os limites entre saber o engajamento que está faltando de ações para acontecer e quando é algo pessoal. Boa. Primeiro, acho que é olhar, assim, para padrões. Então, tu olha para tua DJ e vê o que está acontecendo, assim. Se é só uma pessoa ou duas, a gente entende que é pessoal, né? Agora, sei lá, tipo assim, 70% ou 60% da DJ tá desengajado, assim. Então, com certeza reflexo das ações que não estão acontecendo. E aí, tipo, não sei se rola aí, como funciona,
mas o acompanhamento individual, assim, acho que quando isso é frequente, tem uma rotina certa, clara, fica muito mais fácil da gente entender esse limite de quando tá faltando ação e quando é algo mais pessoal. Eu diria que é isso, assim. Não tem muito segredo, gente, real, assim, as coisas que eu tô falando, acho que até parecem bem óbvias para algumas pessoas, mas é que é o básico, assim, que a gente precisa fazer para as coisas funcionarem. E, boa, baseado na minha experiência, citar algo que trouxe um retorno sobre impacto. Acho que a última publicação da FEGES, tá? Não sei se vocês viram, já estou aqui divulgando isso da FEGES, mas sobre o nosso posicionamento, né, frente às lutas raciais aí. É algo que não estava acontecendo, tipo, a FEGES não estava se posicionando, e meio que a Ju, que é do time de experiência também, né, que é uma liderança negra, só tem eu e ela dentro da FEGES, e aí ela olhou para mim e falou, Má, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, Ju, a gente precisa fazer alguma coisa para ontem, assim. E aí a gente fez essa publicação. E aí, é algo muito bobo, né? Um post no Insta, assim. Só que, veio tanta gente falar comigo, foi algo tão massa, assim, tipo, cara, eu tava precisando, eu via isso em você dentro da base, e agora eu tava sentindo falta. Ex-diretor falando assim, puta publicação que vocês fizeram. E, tipo, era só o que tava vindo do coração, assim, o que a gente sentiu necessidade. E essa foi uma coisa, assim, falar o que tava sentindo através de um post. E outra coisa que eu fiz foi e aí foi mais individual, assim, eu tava incomodada com algumas situações enfim, um determinado contexto de machismo, assim, e chamei as gurias pra conversarem. Falei, tô sentindo isso, não quero aceitar, não, tipo assim, não faz parte da Marcela aceitar essas coisas, e a gente tem que fazer algo, assim, e abrir uma roda de conversa, entendeu? E foi assim que a gente, enfim, começou a falar sobre diversas coisas que todas nós estávamos sentindo, só que ninguém falava nada, tipo, tava cada guria no teu canto. E aí, depois, tipo, vieram falar, Má, muito obrigada, tava faltando isso, era disso que eu precisava, assim, só de um espaço para compartilhar coisas que eu tava sentindo. E às vezes é isso, assim, sobre a gente não falar só da EJ, assim, falar sobre sentimentos e, enfim, como que tá a tua vida na tua casa, com a tua família, com o teu namorado, com a tua amiga. E, enfim, entender, né, que além do MEG existe vida também. Acho que foi isso, amiga. E aí, enfim, depois dessas ações aí, acho que a galera tomou muito mais consciência sobre as questões raciais, o quão representativo era ter só 2 pessoas negras numa federação que tem 17 pessoas, o quão importante a gente falar de machismo também dentro de uma federação que ano passado tinha muita guria, e esse ano, enfim, acho que é majoritariamente homens compondo a federação. E é isso, amiga. Nossa, bacana demais. Muito obrigada. De nada, princesa. Show, gente. Aproveitando, eu tô muito feliz com esse tanto de trainee que tá aqui, tá achando muito lindo. Parabéns pra galera que foi efetivada. As dúvidas do chat eu acho que acabaram. Alguém mais tem dúvida aí, gente? A gente tem uns minutos ainda. Quem tiver dúvida é só ir mandando. Eu tenho um conselho pros trainees. Sério, tipo assim, aproveitem demais essa experiência, esse início de EJ, é muito massa, é muito bom. Enchem os sacos dos seus diretores, dos seus assessores. É muito importante, assim, para vocês conhecerem, se desenvolverem a full já desde o início. Acho que vão atrás do MEG, além de Minas, tá? Acho que isso é muito importante, assim. Então, o bench interestadual traz muito, tipo assim, agrega em ti, agrega na EJ, assim. Acho que o MEG cria conexões que leva pra vida. Amo o Prescom de vocês, tá? Amo o Prescom de coração, assim. É uma pessoa que... Enfim, o MEG é tão louco que a gente se conheceu num mês, no outro ele já tava em casa, a gente passou o carnaval juntos e foi super incrível, assim. Então, essa é a minha dica pra vocês. E é a melhor fase, acho que uma das melhores fases que eu tive no MEG foi quando eu era trainee, assim. E parabéns. Show, gente. Alguém tem alguma dúvida? Vamos aproveitar, porque, assim, que oportunidade, né? Um dia eu quero estar na central. Gosto disso. Vamos, gente. PS vai abrir, hein? É isso, galera. Não sei se eu tenho muito mais a dizer, assim. Acho que, enfim, estudem bastante. Acho que é um processo. Não esqueçam da faculdade de vocês também, tá? É bem importante dizer isso. Estudem para o MEG, mas estudem para a faculdade também.
Normalmente, quando a gente entra no MEG, né, a gente fica tipo, meu Deus, focado aqui no MEG. Mas não esqueçam da faculdade, não esqueçam de tudo que está por fora, assim. E vivam o MEG, aproveitem muito. Estou super disponível, meu contato está aí, qualquer coisa a Mari manda para vocês. E construam jornadas, acho que é muito essencial, assim, galera que é de gestão de pessoas, olhem para a jornada do membro e entendam, assim, quais são os gaps que vocês têm que suprir a curto e a longo prazo. Façam uma jornada também pré-processo eleitoral e pós-processo eleitoral, é bem interessante também para que a galera tenha uma experiência massa, assim, né, Jota? Até acho que uma coisa interessante, já que a gente falou sobre o processo eleitoral, eu gosto de falar bastante, eu vou falando assim, preparar, tipo assim, quem está construindo, acho que é uma entrega de toda a diretoria, né, processo eleitoral. Então, tenha um então uma preparação para isso, quais são as ações que vocês vão desenvolver, o durante e o pós, assim, porque a gente sabe que tem gente que não passa no processo eleitoral. E a gente tem que estar preparado para dar suporte para essa galera, tá? Muito importante a gente ter isso em mente, assim. Então, o pós é também mega importante, seja para quem foi eleito, seja para quem não foi eleito, assim. Então, já está preparado para o processo de cogestão, ou já está preparado como a gente vai fazer para aquela galera que talvez não assumiu um cargo de liderança agora, está assumindo num processo seletivo de, sei lá, de assessoria, de gerência, não sei como funciona, a DJ tem o seu sistema aí. E acho que é isso, assim. Também, galera da diretoria, tá? É sempre bom a gente ter uma jornada para nós. Falo isso porque a nossa VP fez uma jornada pra gente, tá sendo incrível, assim, acho que colocou todo mundo na mesma página. Então, é uma baita responsabilidade, né? A gente tá cuidando, basicamente, de educar outras pessoas, assim. Tudo. Gente, então, eu tenho alguns recadinhos finais, mas antes de dar eles, obrigada a vocês pela participação. Muita gente está falando que quer entrar para a Central, o processo seletivo vai abrir para a gestão que vem, então fiquem de olho nas redes da Central também. Mas, antes de tudo, muito obrigada, Marcela, foi incrível, realmente foi muito bom. Fiquei muito feliz de estar aqui. Seguinte, gente, vamos lá. A gente vai ter check-in do evento, vai ser durante a próxima pauta da FEGENG, mas no finalzinho. Agora a gente vai ter um intervalo que vai até 5 horas, a pauta da FEGENG vai começar às 5 horas exatamente, sem atrasos, no YouTube, então vão aí, descansem, tomem uma aguinha, comam, mas voltem 5 horas para a pauta da FEGENG.